Olá, eu sou o aluno Daniel do primeiro período. Eu vim aqui apresentar um vídeo sobre o livro Economia, Modo de Usar, capítulo 8. Problemas do Banco Fiduciário, Fidelity. Aí ele começa com uma pequena introdução, falando da história de um garotinho que vai ao banco com seu pai, né? E causa um caos no banco a pedir seu dinheiro de volta. E ele bota a questão dos bancos em xeque, né? Sobre, no começo da regulamentação dos bancos, que eles não tinham crédito suficiente para arcar com todas as pessoas que pediram esse dinheiro ao mesmo tempo. Então, e aí começa a história da regulamentação desses bancos, né? O banco e o sistema financeiro tradicional, que ele começa com esse tópico. Os bancos fazem promessas que não conseguem cumprir, né? E ele fala sobre que os bancos, eles são meio que um mal necessário nesse sentido, né? De que eles precisam como se eles fossem contar, fossem enganadores, mas não fossem enganadores, porque eles cumprem, eles fazem promessas que eles não podem cumprir, né? E ele fala nesse tópico, né? O Banco Central é a ferramenta mais importante na gestão da confiança no sistema bancário. E aí ele fala da conexão entre esses bancos, né, que é o Banco Central. E ele fala como o sistema financeiro todo ele precisa de ser um sólido, que a população acredite nesse sistema financeiro. Então, o Banco Central ele entra como esse papel principal, né, de conectar esses bancos e dar um crédito, né, a esses bancos, dar como um status, né, aumentar mais a confiança, seguro depósito e regulamentação prudencial. Então aí ele começa a falar da regulamentação, né, que nesse tempo houve uma grande fase de regulamentação onde ajudou muito esses bancos a se desenvolverem. Essa própria regulamentação ele vai falar depois que vai ser removida, né? A desregulamentação vai acontecer através do princípio de mercado se expandir. O sistema financeiro tradicional, em meados do século XX. Aqui ele fala, em meados do século XX, os países capitalistas avançados tinham adquirido um sistema financeiro que funcionava de maneira razoável, que facilitou a idade de ouro do capitalismo, né, que eu acabei de comentar. Vamos passando. Os bancos de investimento e a ascensão do novo sistema financeiro. É aqui que começa ele de fato tratar sobre o que realmente ele quer dizer nesse capítulo, né? Aí ele começa a falar dos bancos de investimentos e os bancos comerciais, a diferença entre esses bancos, que os bancos de investimentos muitas vezes são bancos que não são nem não tem nem propaganda, não tem nessa época, né? No começo não tinha uma coisa, não era nada para o mercado comercial em si, mas sim bancos que ajudavam empresas através de investimentos ou consultorias, né? Ali era muito mais ou menos assim. E elas mesmas às vezes faziam os próprios investimentos nessas empresas com crédito, com o próprio dinheiro delas, né? O banco de investimentos e a ascensão do novo sistema financeiro, né? Até aqui ele fala sobre os bancos que vemos e que tem as agências nas principais ruas, né? Que eu acabei de falar, né? Que ele está comentando aqui, né? Sobre esses bancos comerciais, a diferença entre esses bancos e os bancos de investimentos. O papel fundamental dos bancos de investimento era de facilitar a criação de negociações de ações e títulos. Aí ele começa a introduzir o assunto sobre a criação desses títulos, a criação desses mercados financeiros com esse tom de apostas, né? Eu vou criar aqui um produto financeiro onde eu possa ter uma segurança na minha mercadoria, que não fala no começo nas commodities, né? Como petróleo, arroz, as coisas mais fundamentais, né? E ele garantia um preço futuro. E aí ele começa a tratar de como funcionava esse sistema, né? E aí vai começando a complicar com o tempo, né? Aí ele continua. Os produtos da dívida securizada são criados reunindo empréstimos individuais para formar um só título composto. E aí começa a história dos subprimes, né? Que ele pega uma dívida ali de uma pessoa que é de alto risco e coloca com várias outras dívidas que também podem ser de alto risco, de risco moderado, e cria um composto de dívidas ali e vende essas dívidas
esses títulos no mercado para como se fossem títulos seguros, né? Como se fosse uma coisa mais segura. Porque apesar de um não pagar, pode ser que os outros paguem. Foi isso que eu entendi, mais ou menos, assim, resumindo, né? Ó, pode se tornar os títulos rastreados em ativos mais complicados e supostamente mais seguros por meio da estruturação. Aí essa estruturação que ele cita durante o resto do capítulo inteiro, né? Como essa formação de produtos financeiros mais complexos, que às vezes nem os próprios reguladores estavam entendendo, porque eram centenas e centenas de milhões de páginas para entender toda essa questão dos produtos estruturados, né? Agrupar e estruturar dívidas apenas transfere o risco e a torna obscura. E aí é que entra a história, né? Porque são bolhas, né? Como havia dito, essas bolhas elas vão estourar em algum momento, né? Porque todo o sistema financeiro complexo que ele está se formando agora está baseado em simplesmente se essas pessoas que têm essas dívidas vão realmente pagar, arcar com essas dívidas que elas têm. Então, tudo se torna muito subjetivo, né, nesse mercado. Tudo fica muito instável com essa complexidade que é gerada. Derivativos são basicamente apostas e como outras coisas vão se desenrolar ao longo do tempo. Então, é isso. Com o longo do tempo, a gente vai saber as respostas que esses derivativos têm, né? Se eles vão ser lucrativos ou vão ser de prejuízo para esses bancos de investimentos. E aí eles vão criando técnicas, né, para também não deixar tão amarrado essas apostas. Então, lá no futuro, a pessoa pode decidir se ela quer pagar ou quer comprar ou quer vender esse título que ela comprou ao final desse prazo, né? Então, tudo isso vai entrando num jogo. No início, os derivativos eram restritos aos mercados de commodities, que eu já adiantei, né? Derivativos de balcão ou negociados em bolsa, derivativos sob medidas versus derivativos padronizados, né? Então tem esses derivativos de balcões e os negociados, que é o que mais ou menos o que eu tinha citado um pouco antes agora, que era sobre essa questão da opção, né? Os mercados de opção, né? De balcão que antes precede esse, né? De opção, na verdade. Os derivativos oferecem proteção contra o risco, mas também permitem especulação. Então, foi o que eu realmente estava falando, que ele oferece uma proteção a longo prazo ali para aquele produto, por exemplo, petróleo. Ele dá o exemplo do petróleo, do barril do petróleo, né, que a longo prazo esse barril, a pessoa já tem uma garantia ali que ela vai vender a tal preço. Surgiram outros tipos de derivativos, opções e swaps, que eu acabei de comentar, né, sobre as opções e swaps. O comércio de derivativos decolou no década de 1980. Então ele começa a falar do boom, né, desse tipo de mercado financeiro. As próprias empresas que eram focadas na indústria migraram o seu ramo principal para o setor financeiro, né, por causa desse boom que teve, né, essa explosão de mercado do mercado financeiro através dessa criação desses novos produtos financeiros que surgiram. Números da vida real, o crescimento explosivo do setor financeiro. Aí ele dá vários números. O novo sistema financeiro e suas consequências. E aí ele fala sobre a consequência desse sistema financeiro complexo, né? Que é altamente desregulamentado e ninguém se interessa em regulamentá-lo de novo porque há um interesse ali, um lobby entre eles mesmos, como o professor Porfírio explicou na sala de aula, né? Que muitos desses é a roda giratória, né? A porta giratória, né? Então, eles estão ali no setor regulamentador e de repente estão nessas empresas que eles regulamentam. A maior complexidade tornou-se o setor financeiro ineficiente e instável. Então, tudo isso, toda essa criação desses produtos, a CDOs, a CDS, a CDOS, eles criaram uma complexidade tão grande que deixou todo o sistema financeiro instável, até porque as empresas elas passaram a tentar atrair mais lucro nas ações que elas vendiam, dividindo o lucro delas
a maior parte entre os acionistas, e isso transformou elas incapaz de investir a longo prazo, como ele trata aqui, né? Isso é para resumir mais ou menos o capítulo, que o tempo já esgotou e eu vou ficar por aqui. Valeu.